nome é Júnior Kadoshi, estou aqui na América do Sul, Brasil, Bahia, Salvador. E hoje a palavra está no título, que é o seguinte: o conhecimento liberta, mas a ignorância aprisiona. Outra vez, o conhecimento liberta, mas a ignorância aprisiona. Vamos ler a palavra do Senhor? Está no livro de João, o apóstolo João, o discípulo amado, né? O apóstolo amado do Senhor, João, capítulo 8, verso do 31 ao verso 37, que assim diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e ela, a verdade, vos libertará. Responderam-lhe os judeus: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vou ler de novo. Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado, aquele que vive no pecado, que comete pecado, que vive no pecado pecando, esse é escravo do pecado. Todo aquele que peca, que vive na prática do pecado, é escravo do pecado. Ora, o servo ou o escravo, que é a mesma coisa, o escravo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De novo, se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei eu que sou descendência de Abraão. Ou seja, Yeshua, que é Cristo Jesus, ele reconheceu que os judeus eram e é descendência de Abraão. Ele falou aqui, no verso 37 de Mateus, ou de João 8, 37. João capítulo 8, verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me. Por quê? Porque a minha palavra não entra em vós. Ou seja, Cristo, Yeshua, estava falando sobre o pecado e ele estava com pensamento em outra coisa. É o que acontece hoje muito em dia, né? A palavra está sendo anunciada, mas o povo está com a mente turbada pelo pecado, de tal modo que não consegue compreender a verdade. É por isso que eu falei que o título desse vídeo é A Verdade Liberta, mas a ignorância do pecado deixa a pessoa presa, aprisiona, não faz ela enxergar um palmo do seu rosto, dos seus olhos. Cristo falou, Yeshua falou: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra, a palavra de Deus, que estava na boca dele, ele é a própria palavra viva e encarnada, não entra em vós. É o que acontece muito hoje em dia. A palavra de Deus não está entrando em muita gente, bota muita gente nisso. Por quê? Porque não vive na palavra de Deus, vive no pecado, vive na prática, vive na mentira. Né? A mente já está turbada, já acostumou a viver no pecado. Né? A mente já está cauterizada pelo pecado. O espírito dessa pessoa, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adolescente, seja idoso, está morto. A carne está viva, a mente carnal, o corpo carnal está vivo, mas o espírito está morto. Por isso que a palavra não entrou naqueles judeus que Cristo reconheceu que eles eram descendentes de Abraão. Mas eles queriam matar Yeshua porque não aceitavam a palavra de Yeshua, de Jesus Cristo. E vou falar algo aqui muito importante. Tem muita gente aí, muitos pregadores, pastores, falando que
que estão querendo judaizar a igreja evangélica cristã no Brasil. Mas se você for reparar, se você for examinar, o evangelho veio de que povo? O verdadeiro evangelho, as boas novas, né? As boas novas do evangelho, quer dizer, boas notícias, veio do povo judeu. O próprio Cristo, o próprio Yeshua falou, a salvação vem dos judeus. Ou seja, ele está falando dele mesmo, né? A salvação vem dos judeus, ou seja, a salvação é ele. Ele mesmo falou aqui, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, ó, botou uma condicional, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, tem muita gente aí falando abobrinha, não sabe o que está falando. Ah, estão querendo judaizar, estão querendo judaizar a igreja evangélica cristã em Salvador, na Bahia, no Brasil, no mundo. Meu querido, minha querida, vocês precisam saber que o evangelho é judaico, é de Israel. Yeshua veio para os judeus, mas eles não aceitaram. E por isso que ele veio para os gentios, ou seja, ele veio para os judeus, mas eles rejeitaram, então nós, gentios, aceitamos e abraçamos ele. Então, não tem essa conversa de, estão querendo judaizar a igreja evangélica. E outra coisa, a palavra de Deus é para todos, é para judeus, é para gentios, é para gregos, é para troianos, é para todos. A palavra de Deus é para todos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o pai Abraão. O pai Abraão, ele é o pai das três, ou seja, ele é considerado, né, pelos homens, por nós homens, o pai Abraão, ele é considerado o pai das três maiores religiões monoteístas do mundo. A palavra monoteísta quer dizer que acredita só em um Deus, um único Deus, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Consideram Abraão como o pai, como fundador dessas três religiões. E Abraão, ele é oriundo da terra de Ur dos Caldeus. Eu vou ler aqui um pequeno resumo que eu fiz sobre o povo, sobre a história de Israel. A história do povo judeu tem início com Abraão, seu patriarca, que habitava na terra de Ur da Caldeia, ou dos Caldeus, atual Iraque, por volta de 1900 a.C. Adonai, Deus, ordenou-lhe que ele e seus descendentes abandonassem sua terra e fossem para Canaã, atual Palestina. Obedecendo a Deus, Abraão recebeu a promessa que eu faria pai de uma grande multidão, de uma grande nação, né? E desta surgiria o Salvador, o Messias do mundo. Já avançado em anos, Abraão teve um filho, cujo nome é Isaac, que significa riso. Este, por sua vez, teve dois filhos, Esaú e Jacó. Deus escolheu a Jacó, né? Deus escolheu Jacó e rejeitou a Esaú. Procure ler lá no Velho Testamento por que Deus fez isso. Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Jacó teve 12 filhos e deles originaram-se as 12 tribos de Israel. Um dos filhos dele, de Jacó, a quem o Senhor deu o nome de Israel, chamado José, fixou-se no Egito, onde conseguiu tornar-se primeiro-ministro de um grande faraó. E isso facilitou a ida de todos os hebreus para o Egito. Os judeus viveram no Egito por volta de 400 anos, crescendo em número e poder a tal ponto que o faraó passou a oprimi-los. Porém, Moisés, escolhido por Deus, recebeu deste a missão de salvar seu povo e estabelecê-lo na terra prometida, a terra de Canaã. Guiados por Moisés, os judeus abandonaram o Egito numa peregrinação de 40 anos pelo deserto. É o chamado êxodo, êxodo quer dizer saída, a saída do Egito. Chegando ao Monte Sinai, em pleno deserto, Moisés recebeu da mão de Adonai a Torá, a lei, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a lei, as tábuas escritas em pedras, que o próprio Deus escreveu. Foi o próprio Deus que escreveu. E ele revelou aos judeus a sua lei, através do seu profeta maior,
Moisés. Mas foi Josué que liderou o povo judeu na conquista da Palestina, cerca de 1400 anos antes de Cristo. Quem nasce em Israel não é judeu. Eu também tinha essa impressão. Eu pensava que todo judeu, eu pensava que o judeu era quem nascia em Israel, e não é. Quem nasce em Israel é cidadão israelense. Quem nasce no território de Israel é israelense, seja homem ou mulher. Agora, judeu é aquele que segue a Torá. Tem judeus espalhados por todo mundo, como Deus prometeu a Abraão. Não foi o próprio Deus que falou para Abraão? Através de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então tem judeus espalhados por toda a face da terra, inclusive na Bahia, aqui em Salvador, no Brasil. Tem judeus espalhados por toda a face da terra e todas as nações, porque segue os mandamentos de Deus, segue a Torá, a lei, segue a Bíblia Sagrada, segue a palavra de Deus. Não é como aqueles judeus na época de Cristo Jesus, os fariseus, os hipócritas, a raça de víboras, que só queriam, que se justificavam a si mesmos pela lei, mas não aceitavam a palavra de Cristo Jesus e queriam matá-lo, porque não aceitavam a sua palavra. Tá bom? Então deixa essa palavra do Senhor para todos vocês e para mim mesmo, porque a origem dela é judaica, que você querendo ou não, você recebendo ou não, a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, Yeshua veio de Israel, veio do povo hebreu, veio do pai Abraão. Do pai Abraão passou para Isaac, de Isaac passou para Jacó, de Jacó passou para as 12 tribos, e das 12 tribos se espalhou por toda a face da terra até chegar a nós. Foi o que Deus prometeu a Abraão e ele cumpriu, porque Adonai, Deus, ele é fiel, ele cumpre as suas promessas. Tá bom? Fique com Deus, Shalom Adonai, beijo no coração. Amém.